Rapaziada, é o seguinte, torcedores do Náutico culpando a arbitragem, falando que a arbitragem prejudicou o Náutico e beneficiou o São Paulo. Enfim, vamos aí para mais um vídeo no canal, vamos estar reagindo, né, ao que torcedores do Náutico estão falando. Os caras ficaram pistola. Enfim, vamos acompanhar. A galera tava lá porque era o Náutico, assim, era pro clube. Talvez muitas pessoas não tivessem nem tão confiantes assim, soubessem da dificuldade. Mas, sinceramente, quando você joga com um time que tem 17 vezes a sua folha salarial, o que você pode fazer é o que o Náutico fez. O Náutico competiu, o Náutico tentou, o Náutico se doou, o Náutico foi prejudicado, no meu ver, pela arbitragem. Poucas vezes eu me irritei tanto com a arbitragem. Assim, eu não sou muito de falar sobre árbitro. Eu acho que muitas vezes acaba deixando a conversa sobre o jogo muito raso, mas assim, a quantidade de parada desnecessária, a quantidade de falta que eles não vinham para o São Paulo e assim, no Náutico era absurdo. Assim, o Náutico encostava na falta pro São Paulo. Cara, eu discordo totalmente. Pelo contrário, eu acho que a arbitragem foi bem na partida. Acho que foi ok. Inclusive, adotaram os mesmos critérios. O lance da expulsão do jogador do Náutico, um lance claro para expulsão. O árbitro foi lá, viu no monitor, expulsou o jogador do Náutico. Inclusive, na transmissão, né, do Premier, falaram que não foi para expulsão, sendo que o próprio jogador do Náutico, ele admitiu que merecia ser expulso. Ele saiu de campo balançando a cabeça, um gesto positivo, né, aceitando a decisão do árbitro e pedindo desculpa para a torcida. Ele aceitou a expulsão, ele viu que ele mereceu ser expulso. No Premier só faltou falar que quem deu uma tornozelada no jogador do Náutico foi o Cedric Soares. Só faltou falar que a falta foi do Cedric Soares. Enquanto o cara do Náutico admitiu que realmente merecia ser expulso. E o jogador do São Paulo, Ferrarese, também mereceu ser expulso. Uma expulsão, cara, um lance nítido para vermelho. E o árbitro foi lá, mandou para fora. O mesmo critério. Se a arbitragem tivesse mal intencionada, não teria expulsado o Ferrarese. Então, sinceramente, eu não sei que jogo que os caras viram aí, ó. A respeito aí de querer levantar suspeita em relação ao critério da arbitragem. A arbitragem foi muito bem. Adotou os mesmos critérios. São Paulo, o inverso não acontecia. A Só tinha que... falta para o Náutico se houvesse um homicídio. Era. Homicídio. O senhor Jonathan Benstein Pinheiro e a senhorita Maíra Mastella Moreira, dois péssimos árbitros, para não falar outra coisa, velho. Para não falar outra coisa. Eu não vou nem falar do Jorge Eduardo Bernardo. Mal intencionado. Não vou nem falar do Jorge Eduardo Bernardo, porque para mim era só um assistente ruim. Mas o senhor Jonathan Benstein, desde o começo, amarrando o jogo. Amarrou. Pegando o bicho com um gandula, velho. Um gandula, velho. Todo encostadinho, desse uma soprada no jogador do São Paulo, ele marcava falta. Quando era no Náutico, qualquer porrada que desse, era uma dificuldade danada. E essa assistentezinha aí, essa incompetente, mal intencionada também, essa Maíra Mastella é outra. Agora veja, Renato. Eu avisei aqui, não avisei? Não a derrota não, tá? Eles só estão dizendo que eles atrapalharam muito. Veja só, eu avisei aqui e eu não vi mais ninguém falar sobre isso. Eu fui olhar a arbitragem e eu fiquei assustado, pô. Falei no pré-jogo. Agora, desculpa, velho. Ninguém no Náutico viu isso. Um jogo desse tamanho. Isso é a terceira fase da Copa do Brasil, gente. Isso é um jogo que vale 4 milhões, pô. Veja o tamanho da festa que o Náutico preparou para a partida. Aí pega um juiz, com todo respeito, do quintal do Rio Grande do Sul. O cara apitou 2 jogos de Série B nesse ano e apitou o Campeonato Gaúcho. Na Série A só foi 4º árbitro. Não é um juiz do tamanho do jogo. Eu avisei isso no pré-jogo. Eu não sou de ficar falando de arbitragem aqui, não. Nem antes do jogo e nem depois.
Mas era algo tão, ao meu ver, grave, perdão, que eu trouxe aqui para o programa. Aí eu me pergunto, ninguém no Náutico viu isso? Ah, mas não tem como o Náutico impedir, velho. Fala, meu irmão. Vai nos microfones e fala que o árbitro não era do tamanho do jogo. A quem interessa colocar um juiz tão pequeno numa partida tão importante? Ainda mais nesse momento, Edinaldo acabou de sair da CBF, tem um Ascone lá de Roraima que está assumindo agora, claramente um laranja. Não vou ficar aqui criando palavras para poder dizer, o cara é um laranja. Então a CBF, né, dessa forma, aí você num jogo decisivo como esse, com um Zé, que saiu lá do quintal do Rio Grande do Sul, e você aceita? Cara, de verdade mesmo, eu queria entender no que o Náutico foi prejudicado. De verdade mesmo. Até porque, pô, tô falando sem clubismo. Pra que eu teria clubismo pra falar de um jogo contra o Náutico, sendo que o São Paulo já tinha obrigação de passar mesmo? Não tenho nada contra o Náutico, mas o quê? Do que esses caras estão reclamando, rapaziada? De verdade mesmo. E aceita calado? Era para ter falado. Se Atos Rio, cheio de falha, observa isso e fala aqui no programa, como é que ninguém no Náutico fala, pô? E ninguém no Náutico nota isso ou se preocupa com isso, nem no bastidor, velho. Silêncio sobre esse assunto. É como se o assunto não existisse. Velho, quando tá todo mundo olhando para um lado, você, que representa o clube, tem que olhar para o lado inverso. Para ver o que tá acontecendo, velho. A sua carteira pode estar sendo roubada, pô. Então roubaram o Náutico? Pô, o São Paulo ganhou só porque roubaram o Náutico. Irmão, cara. Não fica igual a todo mundo olhando só para um lado, não. Muito bonita a festa que o Náutico fez, que a torcida fez. Mas você não pode ficar só encantado com isso e esquecer de olhar para o outro lado, que é o bastidor do jogo. Repito, esse juiz não poderia apitar essa partida. Não vou ficar aqui dizendo que o Náutico foi roubado, que o Náutico foi assaltado. Provavelmente o Náutico ia perder de todo jeito. Agora, um juiz desse não podia apitar essa partida, pô. Ou, se não tem o que fazer e ele vai apitar, você vai para os microfones e pressiona. Eu não fiquei surpreso com o juiz fazendo o que fez. A expulsão do Marquinhos, gramado molhado, pô. Expulsão típica de... A queixa dos caras é a respeito de uma expulsão clara. Gramado molhado, e daí? Pegou o tornozelo do Cedric Soares. Olha o que os caras estão reclamando. Pelo amor de Deus, velho. Vá. Porque no campo aquilo ali nunca que vai ser vermelho. Eu não sei nem se o juiz deu amarelo. Aí você vai paralisando o frame, você vai ver o cara pegando o tornozelo. O tornozelo vem... O cara escorrega, pô. O cara escorrega e o tornozelo vai para onde o jogador do Náutico vai pisar. A gente viu que pegou. Mas não tem intenção nenhuma. O gramado tá... Só falta falar que foi falta do Cedric Soares. O Cedric Soares, ele deu uma tornozelada no jogador do Náutico. Só falta falar isso, que, porra, era pra ter sido falta pro Náutico no lance. Muito molhado. E óbvio, porque aquilo ali não é lance de expulsão, pô. Agora, a expulsão do jogador do São Paulo, pra mim foi 1 milhão de vezes mais expulsão. Carrinho com 2 pés. Alguém já viu isso? Foi pra expulsão também. Os dois lances foi pra expulsão, tá certo. Do São Paulo foi, do Náutico foi também. Os caras tão brigando com a imagem. Eu nunca vi. Sem ser expulsão. Então nem vem com conversa de que o juiz compensou. Compensou o quê, pô? O cara deu carrinho com os 2 pés, pô. Uma tesoura da porra. Pés. Carrinho com os 2 pés não existe no futebol há muitos anos. Eu acho que a última vez que se deu carrinho com os 2 pés e o lance seguiu foi na década de 80.
Mas eu nem falo desses lances cabais, apesar de já ser suficiente para você estragar uma partida. Bom, é isso aí, rapaziada. Eu discordo totalmente aí do que os caras estão falando, mas tá tudo certo. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Tamo junto, um abraço a todos.